Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje, feriado aqui no Brasil, em São Paulo, dia 19 de junho de 2025, doutora Marlene, nossa querida mentora, ela deixou aqui uma mensagem para que nós pudéssemos quebrar uns medos conscientes ou inconscientes sobre mediunidade. Eu vou ler e vou fazendo os parênteses, tá bom? Vamos lá. Ao coletivo. A capacidade mediúnica é fisiológica e todos a possuem em maior ou menor grau. As percepções, as mensagens que chegam a vocês podem vir de diversas formas, através da audição, da escrita, da fala, do saber, da presciência, da vidência, da leitura energética, através da sensibilidade do terceiro olho, ou do corpo físico, ou da pineal. A mediunidade de efeitos físicos é diferente da mediunidade inteligente, que é capaz de receber mensagens inteiras. O dom é divino, dado a vocês. Porém, vocês são detentores de um dom que pode ser retirado de vocês. A mediunidade de incorporação é diferente. Até mesmo entre os médiuns, tudo obedece o princípio de semelhante atrai semelhante, das energias similares, das frequências, do espírito comunicante ou da consciência com a consciência do médium. Anos são necessários, muitas vezes, para se psicografar um livro, para receber uma mensagem através de uma psicofonia, né, que é utilizado aqui, parênteses da Márcia, que é utilizado o aparelho fonador para que consiga falar, né, voltando, ou para receber uma mensagem como se fosse uma certeza. Não é alguém falando próximo ao ouvido, é uma certeza dentro de si. A mediunidade implica necessariamente em um espírito ou consciência que se aproxima através do médium para dar passes energéticos, para transmitir mensagens, conhecimentos ou simplesmente assustá-los. Em todos os casos, o equilíbrio emocional é fundamental para que não hajam sustos desnecessários. Parênteses da Márcia. Eu sempre, perdão, eu sempre tive mediunidade, mas eu sempre tive muito medo. E época que eu saí da adolescência para o início da vida adulta, eh, aquela época de faculdade, de trabalho, muitos problemas, às vezes, de relacionamentos, alguns problemas familiares, me faziam ficar tão estressada que ao meu redor os efeitos físicos aconteciam, porque no meu caso, a minha primeira mediunidade mais perceptível foi a de efeitos físicos. Ela ficou assim, me dando susto um atrás do outro. Me deu muito susto mesmo, porque era a lâmpada que piscava, era a televisão que ligava e desligava, era o som que aumentava e abaixava sozinho, né? A vassoura que caía quando você falava assim, sabe? Eu estava com os meus amigos, às vezes, ah, em algum lugar e acabava caindo em assunto que me dava medo, né? Eu falava, gente, vamos parar de falar, porque vai que cai uma vassoura, pum, caía. Todo mundo saía gritando. Por isso que ela fala dos sustos, porque o que eu mais tomei na vida foi susto. Mas deixa eu continuar lendo aqui.
A missão de um médium exige uma responsabilidade, sua reforma íntima, dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, o seu comportamento, até mesmo sua alimentação, estilo de vida e correção, pois os médiums são também os que se desvirtuam para a sedução, o encantamento, para ludibriar as pessoas, ou seja, a mediunidade não é exclusividade das pessoas corretas. Parênteses da Márcia. Complementando a observação que eu fiz anteriormente, o que acontece quando um médium ele está desequilibrado emocionalmente, ou quando ele não está observando esta reforma íntima, esta retidão de caráter, né? Não utilizar esses poderes de eu sei, né? Para proveito próprio, ou para seduzir, ou para encantar, né? É, aí que ficava complicado, né? Ficava complicado, porque dentro da cabeça também começa a ficar um pouco confuso. E não é algo que a gente tem um botão de liga, desliga. Ela vai falar sobre isso já já. Então vamos lá. Há a responsabilidade pessoal do médium de vigiar e orar, pois a quem muito é dado, muito é cobrado. A mediunidade, como uma condição fisiológica, genética, não é algo que se liga e desliga. Por isso, existem muitos médiuns que atuam profissionalmente como professores, engenheiros, advogados, médicos, como mães, como pais, estudantes, e também existem os terapeutas que são formados em cursos técnicos ou universitários ou de pós-graduação que investiram na sua formação, na profissionalização e que atendem profissionalmente, independente de ser ou não médium. A profissão lhes garante o sustento e pode e deve ser valorizado com cobranças monetárias. Parênteses na Márcia. Aqui é, é algo que, olha, muitas pessoas já travam quando fala sobre terapeuta holístico ou terapeuta integrativo e cobrar por um atendimento. A pessoa mistura tudo. Uma coisa é a mediunidade ou a paranormalidade. Outra coisa é a profissão. Que separemos. Porque se você fez um curso que te dá um certificado profissional, seja de grau médio ou universitário, né? E você tem na legislação a permissão para atuar como existe, toda uma legislação, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu abri uma empresa e a atividade aqui é de terapias, né? Ligadas à saúde. E tá tudo lá, bonitinho, né? Os meus certificados estão lá na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. Existe sim esta prescrição legalizada já. Então, se você fez um curso e te profissionalizou, você pode executar os atendimentos tranquilamente e cobrá-los. Agora, o médium que se utiliza dos dons mediúnicos para cobrar, ela vai falar em seguida. Vamos lá. Mas aqui a gente precisa separar bem. E acho excelente que tenha vindo esta transmissão. Excelente, porque quebra um dogma que a gente carrega aí. E já vou avisando que hoje vai ser um pouquinho mais longo, tá? Só um pouquinho, não muito. Mas eu quero terminar, do início ao fim, né? Não quero interromper no meio. Vamos lá. A mediunidade, recomendamos fortemente, ó, ela vai falar agora, que jamais seja utilizada para monetizar com objetivo próprio de promoção individual, de evidência social e ganho financeiro, pois é um dom divino cuja guarda é o médium, que pode tomar as decisões equivocadas
e toda a sua mediunidade ser bloqueada. Se isso não foi aquisição do seu espírito, parênteses da Márcia, o que acontece? Tem algumas pessoas que pedem para bloquear a mediunidade. E aí, pessoas que sabem fazer isso, em centros espíritas ou no centros mesmo, assim, com pessoas preparadas e que estudaram, eles conseguem bloquear, juntamente ao mentor da pessoa, né? Mas aqui, o que está sendo dito é outra coisa. É outra coisa. Quem utiliza a mediunidade não fez um curso e utiliza da mediunidade para ler o seu futuro, para cobrar, e a pessoa ficar, assim, ó, ela lança, vou dar um exemplo qualquer, ela lança aí no mercado, né, nas mídias, tendo, dou o conselho ali, cobro X. Ela não está utilizando de uma formação técnica ou acadêmica para executar uma atividade, sendo que, se é só mediunidade, tem que tomar cuidado. Até mesmo essa mistura aqui, ó, essa mistura do técnico universitário, né, acadêmico, com a mediunidade, porque não tem como separar o médium, não tem como cortar ele no meio. Ele está atendendo lá como professor, ele está dando aula e ele é médium, então a leitura que ele faz ali do campo, as informações que vão chegando até ele precisa se educar, se equilibrar, fazendo cursos em locais sérios, né? Aqui nós não vamos dar curso, tá bom? Nós estamos aqui, ó, falando sobre, mas não haverá curso sobre isso. É, mas existem muitos centros espiritualistas, centros espíritas, escolas para, para psicologia, né? Onde se estuda sobre energia, sobre tudo isso, para não misturar. O que acontece? Então, eu, como médium que sou, quando dou uma aula de reiki, vum, a mensagem vem. E eu fico, né? Eu combinei já, assim, calma, gente, a aula é aula, a mensagem é mensagem. Então, tá bom, vai vir mensagem, vem a mensagem, eu passo depois, para não misturar, porque eu comecei a receber essa orientação. Então, mas não tem como cortar o médium no meio. Ele é engenheiro, ele está lá fazendo um projeto, ele recebe como uma canalização o- a resolução do projeto dele. E ok, porque é ele, né? É uma, mas ele tem a base acadêmica dele, profissional, né? Agora, é um médium que não é engenheiro, ele recebe um projeto, ele não pode utilizar desse projeto para vender para alguém construir em cima, porque ele não tem habilitação técnica acadêmica, tá bom? Então vamos separar as coisas, porque a gente começa a entender que não precisa ter medo da mediunidade e não precisa ter medo de cobrar quando a sua profissão é terapeuta. Vamos voltar aqui. Aqui, pronto. O que compreendemos é que a mediunidade pode ser entendida como algo que exige atenção redobrada. Dai de graça o que de graça recebestes, ou destine ao coletivo o que receberdes de donativos, doações e vantagens pecuniárias, evitando-se assim um comprometimento kármico por parte do médium. A espiritualidade deve ser exercida de forma sagrada e respeitosa, estudando e se aperfeiçoando para que sendo, para que se for uma mediunidade consciente, o médium tenha um conteúdo para que as consciências possam utilizarem-se nas comunicações, sendo uma mediunidade semiconsciente a mesma coisa. Já, já o médium inconsciente, a consciência, o espírito comunicante, toma 100% as faculdades fisiológicas e transmite a mensagem. Então, a responsabilidade é,
do conteúdo é do terceiro, né? Da terceira pessoa ali, de uma consciência, enfim. Aí, aqui, fala assim, através de muitos anos, devido à perseguição aos médios videntes, ouvintes, psicógrafos, de psicofonia, de presciência, através dos anos, foram caçados, foram, hum, né, expostos ali publicamente, tiveram suas vidas ceifadas. Por isso há um temor coletivo, devido à formação do inconsciente coletivo, parênteses da Márcia, ou até mesmo do seu próprio inconsciente individual, porque há quem já foi caçado de alguma forma, entrou numa fogueira aí, acha que vai se repetir, então tem um medo danado de falar, de se expor, de transmitir, né? Mas olha só o que que ela fala, agora ela coloca a transição planetária. Vamos ouvir. Nesta transição planetária, todos conseguirão, de alguma forma, através da mediunidade ou da sua paranormalidade, sutilizarem-se a ponto de equilibrar, harmonizar a sensibilidade paranormal ou mediúnica, e a fisicalidade ficará também mais sutil. Por isso, se você tem medo, recomendamos que estude cientificamente, tecnicamente, para quebrar os dogmas religiosos, os paradigmas, liberando traumas ancestrais de possíveis perseguições que você tenha sofrido, ou alguém de sua família ou do seu grupo. Com isso, não queremos dizer que a nova Terra só terão médios ostensivos. Não. Queremos dizer que a materialidade dará lugar à espiritualidade, pois tudo o que não é material pois tudo que não é material é energético, espiritual. E muito precisa ser falado e explicado a vocês para que saibam do que se trata. Faremos uma série de transmissões sobre mediunidade, o seu desenvolvimento, sobre sensibilidade paranormal ou mediúnica como ferramenta natural do corpo físico encarnado na Terra, para quebrar as barreiras do preconceito, do misticismo negativo, do dogma controlador através do medo, libertando-os para que possam saber do que se trata. Muitos se comprometeram a estar aqui, utilizando-se, colocando-se como mensageiros, e por medo poderão não cumprir o que se comprometeram, atrasando assim a recepção da mensagem aos demais. Vamos juntos estudar. Paz e luz, Marlene. Gratidão, doutora Marlene, nossa mentora do trabalho, que foi em vida uma grande palestrante espírita, professora mesmo ali, ela deixou muita contribuição, e pelo que ela coloca no final, ela quer trazer um pouco dessa contribuição para nós aqui nas transmissões. Não, não é que vai ser, não sei, né, gente? Eu falo não é que vai ser, mas eu acho que não. Não é que vai ser assim, uma série só dela, exclusiva. Não, ela vem, fala, aí vem outra, consciência fala, porque eles têm uma sequência, que nem eu sei, eu já falei sobre isso, mas tem uma sequência. O que eu pude entender para que a gente possa complementar a o parênteses de hoje, né, da Márcia aqui, é com base em mim, que eles sempre pedem para que eu possa é, falar para vocês. Eu tinha muito medo. Sabe do quê? Sabe do quê? Não era de espírito, porque todos nós somos espírito. A gente tem um corpo e a gente tem um espírito, né? Eu tinha medo de assombração, de fantasma, de filme de terror.
Isso eu tinha medo. Mas não da vida. Existe muita vida fora da matéria. Existe muita coisa que a gente não vê. Por exemplo, vocês estão vendo aí as ondas do Wi-Fi chegando no aparelho de vocês? Não. Poderíamos dizer então que é o espírito da tecnologia. Já pararam para pensar nisso? Eu já. Eu fiquei com medo? Não. Quando eu pensei nisso, eu não fiquei com medo. Então, a gente precisa ver para não ter medo? Não. O que que nós precisamos fazer? Falar sobre o assunto de uma forma natural, de uma forma cotidiana, porque faz parte do nosso cotidiano, é do dia a dia, esta sensibilidade. Quando você entra num local, você tem essa sensibilidade, você se arrepia às vezes quando é positivo. Bom, cada pessoa é de um jeito, e aos poucos nós vamos, ó, ventilando, falando sobre isso. Mesmo aqueles que não têm nenhuma mediunidade, não têm sensibilidade, não tem paranormalidade, não tem intuição, não tem nada. Como o pessoal fala, Márcia, eu não ouço, não vejo, não sinto, não nada. Eu sou uma pedra. Será? Porque se é dito que todos têm mediunidade em menor ou maior grau, é porque nós temos uma sensibilidade. Talvez falte tempo para respirar e observar. Porque a gente corre tanto atrás de dinheiro, atrás de resolver problema, que às vezes a gente esquece de reparar. Nossa, eu estou me sentindo bem agora. E de repente fiquei ruim. Nossa, o meu normal é assim, de repente fiquei virada, né? Então, ou, né, sonhei com tal coisa e aconteceu. Tudo isso são o- os vamos dizer assim, as comunicações sutis, ou às vezes nem tão sutis, que os nossos protetores, os nossos anjos da guarda também utilizam. E recentemente eu fiz uma pergunta para Jesus numa hipnose. Eu fiz a seguinte pergunta: existe coincidência? Não, não existe. Então, pessoal, tudo que acontece é tem significado. Vamos então estudar, quebrar preconceitos, paradigmas errados e nos libertar, né? Que a gente possa então, de uma forma muito saudável, muito tranquila, muito amorosa, eh, fazer com que tudo possa ser dito, ah, para conhecimento. Por quê? Autoconhecimento, né? Conhecimento, fraternidade. Que a gente possa, então, cumprir a nossa missão. O que que nós viemos fazer aqui nesse planeta? Estamos no auge da transição planetária. Tudo vai ficando sutil. Tudo, 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 tudo. As pessoas vão ficando mais sensíveis, mais com maior percepção. É isso que ela fala, né, da transição planetária, que em quinta dimensão consciencial, não é que você vai sair vendo as coisas, não é isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Até porque a visão, né, a vidência ou a clarividência não é ver com os olhos, é ver quando você fecha os olhos, tá bom? Mas não vai ter medo, não. Não seja como eu, que saiu fugida de centro espírita, com medo. Ficava com tanto medo que eu tomei muito susto até parar, até eu parar. A hora que eu li o primeiro livro sobre, eu vi que não era um bicho de sete cabeças, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem bem, bom feriado e até amanhã. Tchau, pessoal.